Você está começando este ano com quais desafios financeiros? Fez dívidas? Não consegue guardar dinheiro ou a conta no fim do mês nunca fecha? Passa o ano e começa o ano, administrar as finanças é assunto da rotina de todos, até porque muitas vezes os nossos sonhos dependem dessa organização financeira. Se para você ainda te parece estranho planilhar tudo, te convido a acompanhar a nossa entrevista. Hoje nós recebemos o especialista em finanças, Andrei Jader. Boa tarde, Andrei. Bem-vindo. Oi, Vanessa. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz aqui no dia 1º de a gente começar o ano falando sobre finanças, porque é um momento onde está todo mundo empolgado a mudar de vida, né? E é uma necessidade. A gente vê que o ano começa e as nossas metas, os nossos objetivos são traçados, mas muita coisa ficou pendente por causa da falta de organização financeira. Como que a gente entende a importância hoje de organizar as nossas finanças? O que eu acredito, né, quando a gente planeja muitas coisas, como deve ter acontecido com várias pessoas em 2024, a gente não colocou exatamente o que era preciso para eu alcançar essa meta. Falando de metas financeiras, é claro. Então, talvez eu gostaria de ter feito uma viagem no final desse ano passado e não pude, né? E eu quero fazer, então, uma viagem no final de 2025. E essa viagem talvez custe R$ 5.000. E aí eu me preparo para isso, porque daí ela deixa de ser um sonho e passa a ser um plano. E aí eu preciso ter minha finança organizada por causa disso. Como que a gente deve começar? A gente vai fazer o beabá hoje para quem está querendo planilhar, para quem quer visualizar os seus gastos, os seus rendimentos e poder dar novos passos, seja de investimentos ou para realizar algum sonho. Como que a gente começa, Andrei? Eu sempre converso com meus clientes que a gente precisa definir a nossa vida, né, em algumas áreas, para que a gente possa destinar o dinheiro. Então, assim, a gente precisa saber o quanto a gente gasta de habitação, o quanto a gente gasta de saúde, o quanto a gente gasta de transporte, lazer, tá? Não são muitas categorias. 5 ou 6 categorias, elas já preenchem boa parte, praticamente a nossa vida toda. E aí a gente sabe jogar para cada área, tá, de habitação, o quanto eu preciso, por exemplo, de gastos com o mercado, para que eu tenha um orçamento para cada área e eu não passe desse orçamento para que eu não acumule dívidas. Ter esse orçamento para cada área é muito individual. Eu posso, por exemplo, destinar para habitação 50% do meu salário, ou existe algumas métricas que podem nos orientar, por exemplo? Não, tu falou tudo, tá? Isso é muito particular, realmente. A questão é que a gente precisa fazer um controle para saber qual é a nossa realidade de vida, né? Por isso que eu aconselho a gente fazer uma planilha, pode ser aplicativo e tudo. A planilha é o jeito mais fácil de a gente começar. Na planilha, a gente pode começar fazendo os lançamentos de mercado, padaria, por exemplo, falando da questão de alimentação, onde vai bastante dinheiro. E quando eu converso com meus clientes, né, a gente começa a primeira entrevista, eu pergunto, quanto a família de vocês gasta de alimentação, mercado? Aí eles me colocam um valor, né, vamos dizer, que seja R$ 1.500. Ah, legal, vamos acompanhar por 3 meses. Quando a gente acompanha, essa família gasta na média 3.000 e não 1.500. Nossa, porque muda ela não muito. ela não estava controlando isso, né? Porque às vezes ela anota e lembra. Ah, eu fui no mercado, eu gastei R$ 500. Ok, eu lembro. Mas depois eu fui na padaria e gastei 15 ou 30 e aí eu esqueço. Por isso que é importante a gente ter uma planilha e colocar esses valores semanalmente. Agora, por exemplo, uma família que gosta de sair para comer, né? De repente, 4 ou 5 integrantes saem num bom restaurante e deixa R$ 500, Sim. né? Mas aí, quando está planilhando, está vendo que aquele mês já está estourado, pode optar por pedir uma pizza, gastar 100, 150. São essas, planilhar nos ajuda nessas decisões. Exatamente. Porque quando a gente coloca na planilha, a gente coloca um teto de gasto para cada área, por exemplo, né, vamos dizer que na renda dessa família comporte lazer de R$ 1.000. E nesse lazer a gente coloca esse saída para restaurante, cinema, passeios. E aí se a família foi num final de semana e gastou R$ 500, ela sabe que ela tem 500 para o resto do mês. E aí ela faz escolhas. Se ela vai novamente num restaurante ou se ela vai pedir pizza durante 3 ou 4 vezes. E aí ela adapta a sua realidade a esse orçamento que ela tem. E não que ela se assuste e vai mais um final de semana e de repente gastou R$ 1.500 e estourou o orçamento. Eu ouvi várias vezes das pessoas falando de que a gente tem... a gente fala de pessoas ricas, né? Pessoas ricas geralmente é quem sabe administrar o seu dinheiro. Tem gente que ganha 20 mil, mas gasta 25 mil, né? E que não consegue administrar esse dinheiro. Saber quanto ganha e quanto se gasta e como se gasta nos ajuda a fazer essa organização? Sim, exatamente. Porque o que acontece com a maioria das pessoas é que quando a pessoa está ganhando um salário mais baixo, vamos dizer que ela está numa renda de R$ 3.000, ela não tem dívidas, ela consegue ir controlando porque ela sabe que ela tem que viver dentro daquilo. Aí, de repente, ela tem uma promoção ou conseguiu uma oportunidade e vai para um salário de 6. E aí, muitas vezes,
essa grande oportunidade de crescimento financeiro que ela teve, ela se enrola. Porque daí ela acha que aqueles 6 é uma possibilidade dela adquirir a casa própria, o carro e tudo ao mesmo tempo. Por isso que precisa ter uma organização. Então, por exemplo, é uma promoção não significa a realização de todos os sonhos ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. Por isso que ela precisa ter organizado qual é a prioridade. Talvez a prioridade seja a compra da casa própria, talvez seja uma viagem em família, seja um casamento ou o nascimento de um filho, né? Precisa ter organização, senão nasce o filho, vem carro, vem casa tudo ao mesmo tempo, não dá. É verdade. Agora, Andrei, a gente vai deixar lá no teu Instagram, né, no @AndreiJader, Andrei com Y, uma planilha, né? Vai ficar disponível ali. Você tem uma planilha muito inteligente, fácil de lidar, é uma planilha de Excel, né? Isso. Que as pessoas podem ter uma ideia ali de como organizar alimentação, gastos com a habitação e tudo mais, né? Me fala um pouquinho mais dessa planilha. Nessa planilha eu já coloquei a maioria dos gastos que contempla uma família comum, tá? Dificilmente a pessoa ainda vai ter que alterar alguma coisa, mas ela é editável, a pessoa pode alterar. Então lá tem essa forma que eu falei, já tem os gastos com habitação, transporte, lazer, saúde. E aí a pessoa vai controlando e vai colocando nessa planilha, como é que a gente faz para começar a utilizar essa planilha, que é bastante importante, que a pessoa acha, nossa, isso vai dar muito trabalho. Hoje, tudo digitalizado como está, praticamente a gente não usa mais o dinheiro em papel, né? A gente usa cartão de crédito, débito ou Pix. Então é só você pegar o seu extrato da semana anterior, ou a fatura do cartão de crédito, o que você gastou, e já olhar e lançar em cada categoria. Pronto, em meia hora, talvez menos, você já preencheu a planilha da semana anterior. E aí você vai colocando ali na planilha e vai vendo, opa, eu tenho 500 para gastar com lazer, eu já gastei 200. Quem está querendo realizar um sonho em 2025, seja adquirir um imóvel ou adquirir um carro novo, fazer uma viagem, qual dica que você daria para essa pessoa que quer essa conquista, mas que vai precisar mesmo ter em mente tudo que se ganha e se gasta no dia a dia? O principal é você já colocar isso no seu orçamento como uma despesa. 1º de janeiro, hoje, já coloca lá, né? Já coloca essa despesa como assim. Se você tem uma parcela de um carro, você não vai deixar de pagar. Vai ficar com o nome sujo, né? Não vai ser interessante para você. Não pode. Então, você vai ter que fazer o seu boleto. É o boleto da minha viagem do final do ano. E esse boleto custa R$300 por mês. Então, a partir do momento que eu recebi o meu dinheiro, eu separo 300 e guardo esse dinheiro em visto para que eu possa retirar ele lá no final do ano. Aí, pronto, já tenho o compromisso. Porque o que normalmente a gente espera, né? Eu vou pagar minhas continhas e daí quando sobrar... Se sobrar... Se sobrar... Pessoal, quando é que sobra? Não sobra. Né? Ou a gente tira primeiro como uma prioridade, que é o pagamento de uma parcela que é muito importante, é a nossa parcela do nosso sonho, ou a gente vai esperar sobrar e normalmente não sobra. Então, pagar boleto para a gente mesmo, especificando qual é o sonho, é uma boa alternativa. Né? Eu acredito que é a melhor alternativa, porque a gente paga o primeiro boleto, paga o segundo, paga o terceiro, a gente já vai vendo aquilo se materializar. E aí o sonho vai ficando cada vez mais perto. Tá certo. Andrei, muito obrigada pelas dicas, para que a gente possa começar esse ano inspirado para se organizar financeiramente, porque quando a gente não está organizado, os sonhos ficam mais distantes mesmo, né? Não, exatamente. A gente realmente precisa se organizar, a gente precisa ter a consciência de investir bem o nosso dinheiro, principalmente a gente investir em educação, né? Porque muitas vezes a gente gasta dinheiro com tantas bobagens e a gente não investe no nosso aprendizado, né? Eu, como professor, sou professor, leciono na ProWay para adultos e adolescentes também, e a gente sempre fala de organização financeira. Então, assim, para os adolescentes, esse investimento que os pais estão fazendo na educação deles vai ser realmente o melhor investimento que eles podem fazer para o futuro. Certamente. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Ótimo ano, ótimo 2025 para você. Obrigado também. Até.